porque ele foi ao escritório dela e como forma de ameaça, começou a coagir ela lá no escritório e ela retirou a representação dela do processo em relação a ele. E aí eu acredito que ela fez esse imóvel à parte justamente pelo que o senhor falou, para não ter aquele imposto do ITCD, porém o prejuízo é maior para a minha cliente que deixou para o irmão resolver essa situação, sendo que sabia que o irmão já tinha pegado boa parte dos bens sem dividir com ela. Esse trabalho de mentoria é muito legal porque dá para a gente quebrar a cabeça juntos, né? Dividir responsabilidade. Eu sou muito a favor de não fazer inventário de um imóvel irregular, porque o inventário por si só não regulariza nada, né? Que é a principal questão, isso só gasta dinheiro. Mas quando é uma situação igual essa litigiosa, aí é diferente, né? Aí o fator de você não levar o imóvel irregular para o inventário é um erro, porque deixa de gerar publicidade, deixa oculto o imóvel, né? Então, estrategicamente, a decisão que a doutora tomou na época foi errada, foi equivocada sim. Mas fazer o quê, né? E hoje ela prejudicou a doutora no trabalho. Agora, o que pode fazer, porque como a doutora é advogada da inventariante, aí em relação a esse imóvel, pode fazer o quê? Excelência, por um lapso, né? Ocorreu omissão de um imóvel, pelo fato de estar irregular, requer a inclusão do imóvel situado na rua tal. Ou seja, a doutora tenta, né, e vai conseguir incluir esse imóvel no inventário que foi sonegado, que foi, na verdade, oculto, entendeu? Certo, doutor. Então vamos tentar ser mais resumido. O que eu posso fazer em relação a tudo? Ao primeiro inventário, o que eu posso noticiar no primeiro inventário? Vamos fazer um checklist aqui, então. Em relação à sonegação de bens, eu já estou satisfeita no sentido de colocar só os bens que foram sonegados. Retirando o imóvel. E aí, com relação ao imóvel, também não estou entendendo muito bem o que eu posso fazer. Então, o que a gente poderia fazer, né? Dentro da jurisprudência, da prática, o que a gente poderia fazer? Primeiro, né? Acho que valeria muito a pena, nesse momento, não recorrer e fazer a ação de sonegação. Só dos bens, né? Os bens mais fáceis de provar, né? Então, acho que valeria muito a pena. O recurso seria um risco. Acho que, além de caro, é um risco muito grande de dar errado e gerar até sucumbência, algo nesse sentido. Depois, em relação à venda dos bens, ele está vendendo os bens. Daria para fazer o quê? Uma ação de obrigação de não fazer com tutela antecipada. Dá para fazer isso. Então, o segundo ponto. O terceiro ponto seria peticionar no inventário, já que é inventariante, aproveitando isso, excelência, pelo princípio da cooperação previsto no Código de Processo Civil atual, por um lapso não incluiu esse imóvel. Não entendi, eu não entendi, volta. A questão da... Então, o primeiro ponto, né? Então, o primeiro ponto isso eu entendi. Não recorrer, Faz só sonegação. O segundo, distribuir uma ação de obrigação de não fazer com tutela antecipada, para que ele não venda mais bens nenhum, móveis e imóveis, né? E no inventário, nós vamos peticionar... Coloca também bloqueio de bens? Pode pedir isso. Pode pedir em tutela antecipada o bloqueio dos bens. Se tem registro, dá até para bloquear na matrícula do imóvel. Dá para oficiar o Detran também. Isso o senhor fala das duas motos? Das duas motos. Dos dois imóveis. E do carro que não está no inventário também. E o carro que não está no inventário também. Mesmo colocando o carro no inventário de sonegação, na ação de sonegação. Mesmo. E nessa ação de obrigação de não fazer, é importante mencionar a decisão do juiz. Falou, não vem falar para mim, né? Mais ou menos assim, né? Não vem falar para mim que eu tenho que fazer isso no inventário, porque o juiz do inventário falou que eu tenho que fazer autônomo. Né? Então, deixar claro para não correr o ping-pong, né? Porque na primeira ação de inventário, eu fiz a mesma peça que está na ação de sonegação que me foi indeferida. Eu coloquei no inventário principal, que foi o primeiro inventário que foi feito, só que eles falaram que eu tinha que fazer uma ação autônoma. Aí eu fiz a ação autônoma, que é essa, segunda, que foi indeferido porque falaram que eu devia dividir
colocar pedidos Tá, em tá, competências diferentes. tadinha da minha amiga doutora, viu? Eles judiam da gente, da nossa alma, né? Mesmo explicando que a questão da ação possessória, a questão da posse não se tratava de uma ação possessória, se tratava da posse do bem que estava sendo sonegado. E da prestação de contas não se tratava de uma prestação de contas, mas que os aluguéis eram usufruto do espólio, que deveria ser dividido entre os herdeiros. E a questão do bloqueio dos bens, porque poderia haver um prejuízo para minha cliente, e a suspensão do processo, porque eu coloquei como dependência a suspensão do processo de inventário por conta desse também prejuízo, coloquei a tutela, o fundo por iuris, que ela poderia perder os bens, ela poderia perder o espólio, já pela malícia, pela má fé do herdeiro Anderson. Mas mesmo assim, eles indeferiram e falaram que eu tenho que fazer diferente, então vamos fazer diferente. Não apelar, fazer a sonegação dos bens móveis, né, e do carro, num processo, fazer a notificação extrajudicial, Judicial, né? Isso. todos os bens móveis, que são as duas motos, os dois as duas motos, os dois imóveis e o carro, e fazer a obrigação de não fazer desses 5 bens. Perfeito, é isso mesmo. Ou seja, então nessa linha, nós vamos mexer no inventário no sentido de incluir esse bem. Por que nós vamos fazer isso? Porque senão pode ser que caia a ficha dele e o STJ já decidiu que cabe uso capião de herdeiro, né? Então, se cair a ficha dele, ele faz uso capião. Ou ainda vende a posse e a pessoa que comprar a posse faz uso capião, entendeu? Dentro dessa ação de obrigação de fazer, o que eu devo fundamentar ali? Fundamenta que direito às sucessões é todo formal, é formalista, né? Então deve ser respeitadas as regras, que é fazer um inventário para pagar as dívidas do falecido e posteriormente partilhado, que ele não pode fazer isso, né? Um herdeiro não pode sair vendendo bens, alienando bens. E a doutora pode, nessa ação de obrigação de não fazer com tutela antecipada, pode até mencionar a denúncia-crime que a doutora fez, viu? A notificação judicial e a denúncia-crime. E a decisão do juiz do inventário. Ou seja, essa peça vai ficar bem robusta, porque a doutora tem materialidade, né? Certo. E aí as provas seriam essas declarações, essa declaração, a declaração de posse, o primeiro inventário e o segundo inventário? E o segundo inventário. E do jeito que a doutora está me falando aqui, eu não acho difícil logo ele fazer os campeão, não, porque me parece uma pessoa bem complicada esse herdeiro aí, né? Bem espertinho, né? E aí, nesse sentido, eu só notifico o número do processo, não preciso colacionar o processo. Não precisa colacionar o processo. Olha como essa ação de obrigação de não fazer, ela vai ficar forte, você viu, doutora? Ó, a doutora, dentro dela, vai trabalhar com a notificação judicial. Dentro dela, vai trabalhar com a decisão do juiz. Pode até copiar a decisão mesmo, jogar no corpo da peça. Ó, eu tive que fazer uma ação de obrigação de fazer, porque o juiz do inventário falou que é ação autônoma. E nessa mesma ação, a doutora pode trabalhar com outras informações, né? Então, vai ficar uma peça bem robusta, né? E mais uma dica importante, hein? A tese de defesa dele, fazendo o advogado do diabo agora, ele vai fazer uso capião porque o STJ já decidiu que cabe uso capião de herdeiro. E se a doutora descobrir esse uso capião, aí orienta a doutora a se habilitar como terceira interessada, viu? Então, eu não vou fazer uso capião do espólio. Não vai. Esperar que ele faça. Porque o uso capião do espólio, já tivemos várias decisões que não cabe o uso capião do espólio, né? O uso capião é situação fática. O herdeiro pode fazer uso capião se ele tiver a posse exclusiva e a gestão exclusiva. Mas do espólio não, entendeu? Tô com medo de perder esse imóvel. Não vai perder não. Fatalidades acontecem. Eu falo que a gente precisa pôr na cabeça que a advocacia é meio, não é fim. Né? Que nós não somos vendedores de sentença, que juiz erra muito, põe na mão do assessor para julgar, assessora. Existe corrupção no Poder Judiciário, que é venda de sentença, é real isso no Brasil. Quantos juízes perderam o cargo esse ano, foram presos, né?
Tá certo que a punição do juiz é a aposentadoria compulsória, é um absurdo, continua recebendo. Mas a coisa é feia no Brasil, o Poder Judiciário é podre. Mas a doutora fazendo esse serviço com amor e carinho, bem feito, igual a doutora está fazendo, a chance de dar certo é gigantesca. Porque a doutora está fazendo o que pode. O serviço de excelência, né? Se algo der errado, não é culpa da doutora. Você vê, o que a doutora está fazendo nessa estrutura? A doutora está notificação judicial, obrigação de não fazer, né? Para fortalecer a questão da decisão do inventário. No inventário, está incluindo esse imóvel que ficou de fora, para evitar o uso capião. A doutora está sendo estratégica. Está deixando de recorrer uma decisão que provavelmente não vai dar em nada. E está fazendo ação só de sonegação. Ou seja, a estratégia, a doutora consertou. Ela está perfeita a estratégia, né? Agora, se acontecer algo errado, não é culpa da doutora não, mas a estratégia está perfeita, viu? Como é que eu vou incluir esse imóvel no inventário principal? A doutora vai peticionar e como não tem registro, é importante trabalhar com o quê? Com descrição completa. Endereço, CEP, rua, bairro, se tiver número de contribuinte, entendeu? Eu te encaminhei aí Eu vi. o lote, o documento do lote, Isso. o memorial descritivo Eu estou vendo aqui, ó. e a certidão de negativa de propriedade. O que a doutora vai fazer nessa peça, né, de inclusão no inventário? A doutora vai trazer todas essas informações, lote, tudo, né? Tudo que a doutora tiver tem que levar. E seria uma manifestação dentro do inventário principal? Na verdade, seria uma peça diversas. No sistema do TJ, a doutora vai fazer uma peça, petições diversas. E como é que eu fundamentaria essa petição diversas? Dentro do inventário principal, isso? Isso. Ou não? Dentro do site TJ, petições diversas. A fundamentação, a doutora vai fazer o quê? Princípio da cooperação. Por um lapso, não constou esse imóvel.